20 minutos para ficar muito forte e condicionado. Aqui eu quero te trazer hoje um treino que eu já utilizo ele há muito tempo. Já tenho testado ele aí várias vezes ao longo da última década e eu direto utilizo ele quando eu estou com pouco tempo. Então esses treinos ele serve para estar com pouco tempo, mas mesmo assim não quer abrir mão dos seus ganhos de força, hipertrofia e condicionamento. É um treino muito simples, eu vou trazer aqui na prática como que ele pode ser feito. Uma das formas. Você vai Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para esse treino funcionar, para ele ser um treino rápido e que a gente consegue dar muito estímulo, ele vai ter que ter uma alta densidade. Vai ser um treino que praticamente você não vai parar, porque você vai conseguir acumular muito trabalho. Em pouco tempo, você praticamente não para de trabalhar. Essa que é a lógica. Então, para você não parar de trabalhar, o que você tem que fazer? Você tem que treinar com uma alta intensidade e fazer um excelente manejo de fadiga e ter um baixo custo de recuperação. Porque assim você consegue parar, você consegue trabalhar sem parar, mesmo em alta intensidade. Então essa que é a lógica. Então aqui a gente vai trazer princípios do protocolo soviético. Aqui no canal a gente fala muito sobre o protocolo soviético, ter vários vídeos explicando esses princípios. Aqui a ideia não é explicar nenhum desses princípios. Eu vou só te trazer um método prático para você entender uma das formas que a gente pode utilizar para fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu vou falar da forma que eu estou fazendo aqui, um treino que eu estou fazendo aqui hoje, e eu vou falar da minha perspectiva, mas para você, apenas para ilustrar, para você poder utilizar na sua perspectiva. Então, uma das formas é um treino full body. É uma das formas, existem várias. A que eu estou passando aqui hoje é full body, que é um treino que eu estou fazendo ultimamente. E aí como é que vai funcionar esse treino full body? Vão ser 5 exercícios. Um de puxar com as pernas, um de empurrar com as pernas, um de puxar com os braços, um de empurrar com os braços e um abdominal. E a gente vai fazer esses exercícios em circuito, ou seja, um atrás do outro. Então eu faço exercício 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5. Na hora que eu terminei o 5 eu volto de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e eu repito esse circuito 4 vezes. 4 vezes. Então vão ser 4 séries para cada exercício, mas não são 4 séries. A gente vai trabalhar aqui com o conceito de meias séries. Então, no final das contas, é como se eu tivesse acumulado 10 séries totais, porque são 4 vezes 5 dá 20, vezes meio dá 10. E aí, por que é o conceito da meia série? O conceito da meia série é justamente para a gente poder conseguir trabalhar com alta intensidade, baixo custo de recuperação e bom manejo de fadiga, para a gente conseguir fazer um exercício atrás do outro sem cansar e continuar fazendo o circuito, para ter uma alta densidade, acumular muito volume de treino e assim, você ter um excelente estímulo para força, para hipertrofia e aí de quebra ainda treinar seu cardio. Tudo junto. Então basicamente o que é o conceito das meias séries? Vou explicar antes. Para o treino de hipertrofia, a gente vai pegar um range de repetições de 6 a 12 repetições. Por quê? Porque assim a gente já pode acumular estímulo eficiente para hipertrofia desde a primeira repetição. Então, eu vou pegar uma carga que eu aguento fazer de 6 a 12 repetições. Então, você vai pegar um exercício lá, para cada exercício desse, você vai testar qual que é a carga que eu consigo fazer. Aí você pôs lá uma carga lá, sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui, só para a gente entender. Pus 100 kg no supino e consegui fazer 10 repetições. Beleza, achou uma carga que está nesse range aí, de 6 a 12. Então, se você consegue fazer 10 repetições até a falha em uma série, quando a gente falar de meia série, você vai fazer só 5 repetições. Então, quando você for fazer o supino, nesse circuito, você vai colocar lá, então, 100 quilos e vai fazer 5 repetições. Porque assim você não se esgota. E assim você consegue fazer um exercício atrás do outro, sem praticamente parar. É só um breve intervalo de descanso entre um exercício e outro. E aí você fez o primeiro exercício. Aí você fez um brevíssimo intervalo de descanso, 10, 15, 20 segundos no máximo, que é o tempo de você passar de um exercício para o outro, ou seja, você sai desse exercício até você entrar, digamos assim, no outro exercício e começar a fazer, já vai dar esse breve descanso. Então você fez esse exercício, aí depois você faz esse. Quando você voltar nesse exercício aqui, a sua musculatura já está recuperada. Mas durante o momento que você ficou recuperando essa musculatura, você já treinou todo o resto do seu corpo. E assim sucessivamente para cada músculo, para cada musculatura, né? Para cada padrão de movimento, digamos assim. Então essa que é a lógica do treino. E aí a gente utilizando essa carga, a gente já sabe que mesmo a gente fazendo meia série, a gente vai estar dando um estímulo já adequado para hipertrofia, para força
E como a gente vai manter uma frequência cardíaca média elevada, a gente também vai estar trabalhando o nosso cardiovascular. Provavelmente a gente vai ficar o tempo inteiro em Z2. Então é como se você estivesse fazendo um cardio aí em Z2 durante 20 minutos. Você acumulou 20 minutos em Z2, mas além do cardiovascular, você acumulou força, potência e hipertrofia. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Um treino que eu até fiz hoje. Primeiro exercício, fiz um stiff. Peguei uma carga lá que eu aguento fazer de 6 a 12 repetições. No caso, eu utilizei uma carga que eu aguentava fazer 12 repetições. Então, em cada meia série do circuito, eu fiz só 6 repetições. Depois eu fui para flexão nórdica reversa. Por quê? Aqui é um ponto importante. Quando eu faço stiff já trabalha posterior e glúteo. Então ficou faltando, digamos assim, só o quadríceps. Aí eu vou e faço a flexão nórdica reversa. Poderia ser, se você está numa academia, uma cadeira extensora, por exemplo. Você poderia fazer stiff mais cadeira extensora. Ou você poderia fazer, por exemplo, agachamento mais cadeira flexora depois. Por quê? Porque o agachamento vai trabalhar quadríceps e glúteo. Fica faltando posteriores. E aí você complementa com um isolador. Porque se você fizer... dá também para fazer agachamento e stiff, ou stiff e agachamento. Só que aí você vai estar usando muito o seu glúteo. Então quando você fizer, por exemplo, o agachamento e for para o stiff, o seu glúteo já vai estar cansado. E aqui a ideia é a gente utilizar exercícios, nesses 5, né, tem esse porém. A ideia é utilizar exercícios que não se fadigam entre si. Então, se um exercício já está usando o glúteo, dependendo aí, né, às vezes o tanto que estimulou, você aguenta fazer um stiff em seguida sem prejuízo. Mas se você não aguentar, não é interessante. Seria interessante, então, quando a gente... Essa observação no puxar e empurrar de pernas, que eles sejam complementares, mas não fadigantes entre si. Ou seja, stiff e flexora. Stiff e flexão nórdica reversa. Ou agachamento e... Não, falei flexora, né? Stiff e extensora. Ou stiff e flexão nórdica reversa, por exemplo. Né? Ou senão a gente pode fazer agachamento e flexora. Agachamento, mesa ou cadeira flexora. Ou passada, búlgaro, qualquer um desse outro padrão de agachamento. E flexão nórdica ou stiff, flexão nórdica ou flexora ou cadeira flexora, mesa flexora. Enfim, essa é a ideia quando a gente faz o puxar e empurrar de perna. Para braço a gente não vai ter muito essa preocupação, mas para perna a gente tem um pouco mais. Então, voltando, fiz um stiff com a carga que eu aguentava 12 repetições. Então no meu circuito eu fiz só 6, depois eu fui para flexão nórdica reversa. Na academia poderia ser uma cadeira extensora. Aqui eu não estou na academia, estou em casa. Então eu fiz flexão nórdica reversa, pus uma carga que eu aguentava fazer 6 repetições, então eu só fiz 3 repetições. Depois eu passei para barra. Aí eu fiz a barra num padrão que eu aguento fazer 6 repetições. Aí eu só fiz 3 repetições. Depois eu fui para o desenvolvimento. Desenvolvimento eu também peguei uma carga que eu aguentava fazer 8 repetições, então eu só fiz 4 repetições no desenvolvimento com halteres. E aí por fim eu fui para o abdominal com rodinha. Fiz também num padrão que eu aguento fazer 12 repetições, fiz só 6. O que eu estou falando isso de padrão? Vou só dar um outro exemplo também, só para especificar. Por exemplo, a barra fixa que eu faço para força e hipertrofia é diferente da barra fixa que eu treino para o TAF. É diferente, porque no TAF o objetivo é fazer muitas repetições. Num treino de força e hipertrofia é você aumentar o tempo sob tensão. Então, como que eu faço? Só um pequeno exemplo, né? A barra fixa de força e hipertrofia, por exemplo, que eu faço, eu vou fazer a descida devagar, vou esticar, alongar bastante a musculatura, ficar um breve momento ali na posição mais alongada e fazer a concêntrica explosiva, dar uma pequena segurada aqui no final do movimento, descer devagar de novo. Esse é um padrão que eu utilizo para hipertrofia, por exemplo. Para TAF não. Para TAF eu vou fazer escápula travada, passar barra só até o queixo e fazer um movimento rápido. Então, eu não posso pegar o meu índice do TAF, que eu vou fazer lá, sei lá, 20 repetições, e falar, são 20 repetições, eu vou fazer, então na meia série seriam 10. Não. Uma coisa é a barra de TAF, outra coisa é a barra de hipertrofia.
Da mesma lógica, todo exercício você tem que treinar e fazer o teste de quantas repetições você aguenta dentro daquele padrão que você está treinando. Então, o stiff, às vezes com a carga que eu utilizei lá, em outro padrão eu faria mais repetições. Mas no padrão que eu me propus fazer, naquela cadência, naquele padrão ali, é um padrão que eu aguentaria fazer 12 repetições. Então vou fazer só 6. Se fosse um outro padrão, aí talvez não seria adequado. Isso é um ponto relevante para a gente ajustar. Então, como é que é esse treino, no final das contas? Eu fui lá, fiz 6 repetições do stiff, 3 na flexão nórdica reversa, depois fazia 3 na barra fixa, 4 no desenvolvimento com halter, 6 no abdominal. O abdominal é como se fosse o descanso ativo aqui, né? E aí depois recomeçava de novo, ia para o stiff e começava de novo. Fiz esse circuito 4 vezes. No meu caso aqui, deu 22 minutos. Aí né, por isso que em média aí vai dar uns 20 minutos. Dependendo da transição entre os treinos, dependendo se você que exercício você está fazendo, etc. Mas na média vai dar aí uns 20 minutos. 20 minutos que você consegue acumular. Muito volume útil para força e hipertrofia, você mantém a frequência cardíaca elevada, já treina seu cardio e já é um excelente treino quando você está com pouco tempo. Eu agora estou num contexto da minha vida que eu estou com pouco tempo para treinar. Então estou utilizando abordagens semelhantes a essa para conseguir manter um acúmulo de treino, não largar de mão o cardio, não largar de mão a força, mas continuar evoluindo mesmo frente a essa adversidade. Ah, eu estou com mais tempo para treinar. Beleza, existem outras ferramentas. Você pode ter várias ferramentas. Quanto mais ferramentas você tem, mais fácil é você resolver um problema que você tem, uma adversidade que você tem. Então aqui estou te passando mais uma ferramenta de treino, que seria esse protocolo aqui de treino que eu estou te passando. É um treino que você vai conseguir fazer uma série em seguida da outra, tranquilo, porque você está treinando com meias séries, então você está manejando essa fadiga com baixo custo de recuperação, você consegue passar de uma série para outra sem ter que dar muito tempo de descanso. Quando você volta no mesmo exercício, aquela sua musculatura que você treinou já vai ter passado ali uns 3, 4, 5 minutos, ela já vai estar descansada, você já vai conseguir fazer outra série com eficiência, até porque você só fez meia série, então enfim, você vai manejar bem a sua fadiga, seja todas as repetições que você vai dar aqui, todas, já são volume útil para hipertrofia, para força, e isso é de quebra, já mata o cardio do dia. Então é um treino bem bacana, bem eficiente, do ponto de vista de muito volume em pouco tempo, eficiência, ele é muito eficiente, e mais uma ferramenta que eu queria passar para vocês. Se você curtiu esse vídeo, considere curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda a gente bastante. Se você tem dúvidas ou quer mais vídeos nesse formato aqui, com mais protocolos de treino prontos, para você só pegar e adaptar, deixe aqui nos comentários. Muitos dos vídeos nascem dos seus comentários, das suas dúvidas, das suas sugestões. A ideia aqui é sempre fazer o vídeo que seja o mais útil e pertinente para você. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.